Olá, pessoa lindíssima, mais um Inova Podcast no ar, e eu, Milene Salomão, a apresentadora. Como vocês já observaram, a New Dental Care é o nosso grande patrocinador. Falar dessa empresa, dos produtos produzidos por ela, para mim é uma coisa muito fácil, porque simplesmente eu adoro o que é bom. Excelência é excelência, e a New Dental Care está na vanguarda agora de todos esses produtos, dessas inovações oferecidas para cuidar da sua saúde bucal. E dito isso, não posso esquecer de forma nenhuma que para você que acompanha o Inova Podcast, vai poder, olha só que coisa lindinha aqui em cima, ó. Observa o nosso cupom de desconto InovaPod10 e você vai poder usufruir dessa qualidade incrível que são os produtos disponibilizados, produzidos pela New Dental Care, tá bom? Para o cuidado da sua saúde bucal. Dito isso, vamos direto para o tema. Hoje a gente vai trabalhar com fluxo digital na odontologia. Hoje eu tenho aqui o grande prazer de receber um colega que trabalha diariamente com fluxo digital, Dr. Paulo Silveira. Muito não falei nada já, não é, né? Não, ai, que susto! Você veja assim, mas doutor Paulo Silveira, gente, doutor Paulo Silveira, e um prazer muito grande recebê-lo aqui. Que maravilha poder contar com a sua presença e com o conhecimento que você vai poder compartilhar com a gente aqui agora. É um grande prazer poder falar do que a gente gosta um pouquinho, né? Sempre bom. O fluxo digital realmente é algo que está integrando minha vida na odontologia e é um prazer poder estar aqui. Que bom. Seja muito bem-vindo, fique super à vontade. Obrigado. Viu? Eu também susto quando eu falei, porque você olhou assim para mim, eu pensei, cara, não é possível, será que eu fiz uma confusão em relação ao sobrenome? São muitos Paulos na odontologia, né? Paulo. A gente estava conversando antes do programa começar, Paulo Feitosa, Paulo Rocha. Paulo Rocha, Paulo Cirino, enfim. Aí eu disse, ai meu Deus, será que eu fiz alguma confusão? Mas não, tá tudo certinho. E eu vou querer, antes da gente começar, de fato, entrar vendo, eu acho bem importante que as pessoas que acompanham aqui o Inova, elas possam conhecer um pouco melhor, né, o meu convidado. E você me contou uma história muito interessante no dia que eu te conheci, que foi um evento lá na Unirui, né, uma jornada odontológica que aconteceu lá na Unirui. Você me contou sobre o seu encantamento desde quando você era adolescente, muito jovem, em relação à tecnologia, à inovação, como que você ia em busca de algumas coisas, né, que só tinham que vir da China para o Brasil e tal. Eu queria que você contasse, antes de irmos para o tema de fato, esse seu encantamento em relação à inovação e tecnologia. É curioso, né? Porque muitas das vezes a pessoa tá na odontologia e depois ela começa a aprender um pouco sobre fluxo digital. Eu fiz o trabalho antecessor a isso. E muito antes de estar perto de uma graduação de grau superior, né? Mas eu gostava muito de questão de computador, de jogos no geral, e também da engenharia que envolvia peças, trocar chip, trocar processador, comprar placas de vídeo. E no Brasil era caríssimo. E eu vi. Na época não era também tão viável quanto hoje comprar coisa na China. Depois de um dia você conversa com o colega, comprei algo no AliExpress. Na época o AliExpress nem entregava no Brasil ainda. E aí tinha uma loja que tinha começado a entregar, que era Gearbest. Isso era 2015, 2014. Eu comecei a comprar alguns componentes de lá e tinha uma comunidade de meus amigos que me acompanhavam ali, né, nessa minha jornada. E eles tinham interesse nos produtos que eu comprava. Eu comecei a trazer muito mais coisas para ganhar uma verba em cima do que trazia para. Você já empreendia desde cedo, né? Que idade você tinha isso? Você tinha 14, sabe? Eu achei muito interessante essa informação. Uau, 14 anos. Tá vendo aí, Lucão? 14 anos, viu? Pois. E comecei a deixar na loja para os produtos que eu trazia. Tinha um breve meu que tem uma loja lá. Fazia propaganda para um dos games, antes até. Ele vendia para mim, só que eu fui ganhando mais verba e tendo outros interesses. Tanto é que quando já tinha passado bastante tempo dessa minha caminhada, foi em 2017 que a Cred lançou as impressoras acessíveis, só que só foi em 2018 que eu fui para a minha. Aí eu trouxe minha primeira impressora 3D, comecei a mexer, era comparado ao que é hoje. Não era desse tipo aqui de resenha, a gente usa do togeiro, era do fiozinho, filamento, e era muito mais complicado de mexer, tinha questão de
ser barulhenta, gastava muita energia, elas eram enormes em questão de componentes, mas foi meu começo. Seu começo, né? É, Pois é, eu achei bem legal no dia que você contou, porque eu disse, poxa, 14 anos e ele já gostando de coisas assim que talvez a maioria nem pensasse, né, em fazer parte. estranho, pensei que você meu coisa na sua casa. Né? A questão de você ter algo que você pode imprimir e se algo digital tá nas suas mãos é extraordinário. Eu mencionando principalmente da odontologia. Pois é. Então, se a gente falar que essa revolução do fluxo digital na odontologia moderna, você escolheu esse fluxo digital ou o fluxo digital que te escolheu para seguir por esse caminho? Ambos, a gente se encontrou e deu certo. Eu nem tinha esse conhecimento sobre usar impressão na odontologia. E logo no primeiro ou segundo semestre, no consultório do interior, tinha uma impressora de filamento enorme que não estava em uso. Porque os cirurgiões lá e a galera que mexe com planejamento não sabia utilizar. Eu tava com um problema, entupimento. Aí disseram se eu soubesse resolver. Eu falei, sei, era um consultório odontológico, e dali pra frente foi quando eu comecei a associar a odontologia ao fluxo digital de eu ser o cara que vai lá para resolver o problema, ou então indicar alguma coisa, trocar uma ideia. Isso você tinha que idade, mais ou menos? É. Isso eu já dava na graduação. Então, eu entrei na graduação. Eu entrei com 18 anos, nos primeiros semestres eu devia estar 18, 19, eu já foi consultoria. Que legal, né? Porque assim, já na fase inicial da graduação, você trabalhava com profissionais que já atuavam na odontologia e desde muito cedo, então você já pôde vivenciar a necessidade clínica, a necessidade desses profissionais e suas habilidades técnicas, né? E manipular esses equipamentos e tudo mais. Eu fui aprender muito sobre odontologia por ter um conhecimento da impressão que na faculdade, logo no início, a gente não vê nada sobre guia, sobre coroa, sobre implante, sobre essas questões. Eu fui descobrindo que existia e vendo o que dava certo e não dava, me apaixonando por algumas coisas e me desapaixonando por outras, em ser o ideal, né? No plano é uma coisa, mas na realidade é outra. E aí a gente foi caminhando passo a passo e hoje eu tô aqui, sabendo um pouco mais. Tá vendo? Que bom. Então vamos facilitar a vida de todo mundo que nos escuta, porque nem todo mundo que assiste o Inova, né? São profissionais, de fato, da odontologia. Na verdade, o programa ele é direcionado para toda a área de saúde, para entusiastas também de inovação e tecnologia, né? Eu dou esse direcionamento para a área da saúde. Então, para ficar fácil, uma linguagem fácil, define primeiro o que é fluxo digital na odontologia. Sim, fluxo digital na odontologia seria algo que envolve você manipular, tanto em questão de planejamento, de confeccionar algo, seja uma coroa, que seria uma estrutura grande do dente, né? Ou partes do dente em si. E socado na clínica do dia a dia. Mas, assim, como a odontologia é algo muito amplo, e a gente pode pensar em diversas especialidades, é muito além disso. Eu dei um exemplo, mas aparelhos que antigamente não eram tão acessíveis quanto os alinhadores, né? Hoje em dia você pode fazer o seu e aí estamos no fluxo digital, mas desde a década de 90 a gente está no fluxo digital para o planejamento através de fotos. Sim. Só que o fluxo digital contemporâneo, que é do marketing, aí é outra coisa. Esse daí tá de 2010 para cá, quando surgiu um monte de programa que deixava acessível você fazer esse planejamento, que antes era muito mais difícil. Facilitou a vida de muita gente, né? Eu acho massa isso na tecnologia. Ela é capaz de facilitar a vida das pessoas, né? Sim. E, puxa, isso é realmente espetacular. Fluxo digital, certo? E uma coisa importante, quando a gente pensa, né, que você trouxe um monte de peça, um monte de coisa legal aqui, vai ficar bem didático para gravar hoje, né? Onde é que entra a impressão 3D dentro desse fluxo digital? Ela é um nicho da área, enfim, onde é que entra? Eu vou exemplificar para esse modelo aqui, por exemplo. Digamos, Se você até quiser. Claro. No caso desse modelo aqui, seria a impressão na ideia da gente produzir a prótese. Esse paciente que sofreu um trauma, que é no frontal, no temporal e na maxila, a gente teria de preencher isso. Porque aqui, no tecido mole que a gente vê, no paciente em si, clinicamente, ele já está cicatrizado. Tem uma lesão, mas não dá para saber que aqui está com essa lesão. No caso desse crânio aqui também não está no tamanho exato que seria, mas se fosse,
A gente colocaria um plástico, que é um PNNA, que é algo específico para a área da saúde, que a gente faz a prótese. Pode falar fácil mesmo. Sim. Para depois chegar, digamos, é muito mais fácil você chegar no centro, na cirurgia, tá com tudo pronto, chegar, colocar e acabou, do que fazer na hora. Sim. Mas sabe algo que eu parei para pensar se falando sobre acessibilidade em tecnologia aqui agora, que isso daqui, claro que no final é a impressão que a gente está vendo. Só que a galera tá trabalhando desde os anos 70, cara, montar a tomografia computadorizada, só depois a gente foi ter computador avançado o suficiente para ter o cálculo matemático de como reconstruir aquela imagem. Aí depois que... É incrível, eu fico até regado que o aparelho de tomografia é algo incrível para mim. E aí, de chegar ao ponto de você ter um computador na sua casa que você consegue modelar isso, ver exatamente como tá e ter uma máquina que de certa forma é acessível para imprimir e você vê na sua mão assim, o crânio de uma pessoa, do paciente que sofreu uma lesão, é extraordinário, né? Isso é de brilhar meus olhos. E se tiver uma patologia associada, aqui é um trauma, mas se tivesse uma patologia associada também, didaticamente, você poder mostrar isso para o paciente, Sim. é outro... É muito mais fácil Ele tem dele visualizar. Exatamente. Dele visualizar, dele entender, mais didático. Sim, né? Dá pra gente imprimir transparente pra gente, no caso do ameloblastoma, que a gente tem todo um tecido, que do óleo posterior, que tem das várias camadas, vou te deixar transparente para conseguir ver a dimensão visualmente, né? Não precisar estar ali no computador para ver ao Tridimensionalmente, né? Poxa, é legal. Agora, eu não imaginei que a minha odontologia fosse, assim, acelerar passos muito largos em relação a essa evolução tecnológica, né? Eu falo a minha odontologia porque eu me formei em outras décadas lá mais atrás, né? Mas é muito interessante para mim quando eu comparo a forma como eu aprendi odontologia, acompanhei todos esses anos o progresso evolutivo dela e estou hoje vivenciando e sendo capaz de observar essas dádivas que acontecem, né, em relação à forma como a gente pode viabilizar uma melhor forma de tratar, né, de delimitar o processo do paciente para que fique mais fácil até o planejamento. Eu que do início ao fim, vendo tudo surgir, acho impressionante que já quem viu aparecer não estava acompanhando. Mas tem que ser foi educado. Bom, você foi educado, foi. Gostei. Ai, que legal. Mas vamos lá. Para ainda ficar fácil a linguagem para quem está assistindo a gente. O que você nota, assim, sendo o paciente? Sim. Qual é o grande benefício do fluxo digital para o paciente? A segunda pergunta eu vou perguntar. A segunda pergunta ficou ótima. Na segunda pergunta eu vou perguntar, ficou beleza. Mas a primeira pergunta, a segunda eu vou perguntar no tempo dela. Mas a primeira pergunta, para o paciente, qual é o grande benefício de você poder contar com essas possibilidades, com o fluxo digital? E eu vou puxar a sardinha, né? Você trouxe um equipamento que eu solicitei, mas se você quiser já explodir a sua pergunta para impressão 3D. Sim. No caso, o maior benefício é porque tem aqueles benefícios intrínsecos que você está vendo ali, os intrínsecos que são camadas de outras coisas, né? Mas, digamos, paciente, eu não acho confortável ser moldado. Já fiz tratamento ortodôntico, já fui moldado, me incomoda agora por ir encostando no meu palato lá com alginato, silicone. O escaneamento não tem esse problema, né? Não vai te trazer um desconforto, a não ser seu tecido sendo levemente retraído para você fazer o escaneamento. Aí é um conforto que é uma vantagem para o paciente. Mas, digamos, eu vejo também a vantagem tanto para o profissional quanto para o paciente no ramo da odontologia clínica, que é, às vezes, fazer a coroa ali no mesmo dia, não ter que esperar um laboratório. Às vezes, na sua cidade nem tem um laboratório. No meu caso, que eu era no interior, não tinha um laboratório tão acessível. Você fazer a coroa aí com o provisório presso, ou sair com o que vai estar ali mesmo, né, do permanente, já confeccionado numa sessão, enquanto o paciente está fazendo o processo, outras coisas estão sendo realizadas. Às vezes ele precisa fazer uma coisa, digamos, ele precisa fazer uma profilaxia, enquanto a coroa dele está sendo feita para ser cimentada por tudo, né? Claro que tem umas 7 camadas de entendimento sobre a adesão e tal, mas é mais complicado e é justamente para o clínico. Só que, desculpa, você perguntou sobre impressora aqui não. Não, se você quiser também entrar no assunto da impressão 3D, que eu perguntei de fluxo digital. No geral. Mas se você quiser trazer informação para a impressora, porque fica bem didático se você mostrar. Sim. Né? No caso, o paciente chega querendo fazer uma prótese.
Sim. né? Hoje em dia, Com a necessidade de uma prótese. Como é que entra a impressão 3D nesse atendimento? tão legal que a gente pode fazer a prótese, uma prótese completa, seria a PPR, né? Aquela prótese sorriso de canino a canino completa. A gente tá vendo direto impressa. Não tem algumas deficiências em comparação a alguns, mas tem as vantagens. Às vezes também pode ser uma prótese provisória, que é o fluxo digital do clínico, que ele está fazendo a parte laboratorial, sem necessariamente fazer equipamentos complexos, fornos, dando umas iconas fidas práticas, quem deve precisar usinar, não precisar fresar, vai ser algo que ele vai sair da impressora. Claro, você vai ter que usar 2 resinas ou ter 2 impressoras, mas no final você vai ter que dar um acabamento de maquiagem para não ficar aquele branco gelo. E o paciente vai ser ali com a prótese, seja como provisório, é uma prótese que ele vai ficar permanente, mas com algumas características. A impressora em si é um final visível do fluxo digital. Só que o fluxo digital na odontologia é algo alto maior, realmente, de coisas que a gente nem necessariamente precisa tocar, porque às vezes um alinhador você pode simplesmente escanear, fazer o planejamento e um terceiro vai fazer o alinhador físico, né? Você não vai chegar a encostar em algo impresso ou mexer com resina. Quando você perguntou da impressora aqui, eu fiquei em dúvida se gostaria que eu explicasse como é que funciona. Ia ser o próximo passo. Já pode explicar agora, né? Ah, sim, pô. Quer destampar? Sim. Deixa eu colocar aqui atrás. Pronto. É muito mais simples do que parece. Essa daqui é uma pequenininha. O máximo de tamanho de impressão que ela faria seria esse crânio aqui. Porque ela tem a limitação, né? Existem outros muito maiores, mas dessa chapa, que é onde a resina vai ficar grudada. Sabe como eu explico normalmente para uma pessoa que não tem um contato, não tem noção do que está acontecendo? Para um dentista eu tenho uma analogia, mas para uma pessoa no geral seria um livro. Porque um livro ele é composto de folhas, né? Isso se a gente pegar uma folha, ela é unidimensional, é super fininha, a gente olha e não tem dimensão, mas a partir do que a gente vai colocando uma em cima da outra, vai criando um objeto que é um livro. No caso da impressora, o que ela faz nesse painel aqui embaixo, ela tem um painel LCD, que existem outras tecnologias também. Ela acende a luz, e essa luz tem a capacidade de fotopolimerizar, que é algo bem comum na odontologia essa palavra. Ela vai endurecendo a resina em camadas. Esse VAT impede, que é o nome desse pote chique, né? Esse VAT, que ele impede que a resina fique em contato direto com a tela, ela vai grudando na chapa e vai subindo, camada por camada. Legal. E quanto mais camadas, melhor a qualidade. E o interessante é esse modelinho, ele mostra bem isso. Sim. Eu vou te falar que dá essa impressão, mas se você olhar com nitidez, você vai ver que tem outras milhares de dias menorzinhas. Esses cortes que a gente está vendo é do aparelho de tomografia. Isso. Ele é multi-slice, aí ele tem as fatias, mas se fosse um aparelho mais moderno, aí não, ou então odontológico, ou mais paisagem, que ia ficar completamente lisinho. Como aqui é uma tecnologia mais antiga, da hospitalar, né? Aí fica com essas linhas. Dá pra tirar, mas eu me dei o trabalho de deixar como estava. Mas se a gente olha de perto, percebe. Se vê contra a luz assim, você vê a translucidez das ondinhas. Exatamente. Não dá pra ver, todo mundo vê. Sim. É de pé. Mas vamos lá. Deixa eu ver isso aí. Gente, olha bonitinho. É um crâniozinho para estudos anatômicos. Que lindo! Olha aí, gente. Olha o presentinho. Deixa eu botar ele pra dar uma risadinha. Eu fiz adaptação em DRT, a área de articulação. Rapaz, meu filho vai adorar isso aqui, viu? É incrível os detalhes. Meu filho vai adorar. Uau! Junto! Fernando, você tem que pegar isso aqui depois bem de perto. Olha que legal, gente. Inova. Algo legal também é isso, né? A gente tá vendo um objeto que fora tem uma praia, que legal. Passa personalizar, até a possibilidade de personalização. Vou deixar aqui. Olha que massa. Lindo. Poxa, amei. Que linda. É o presente. Presente pro Inova. E que coisinha bem feita. Você caprichou. E você ainda colocou com mobilidade, né? Foi. Depois tem uma mandíbula bonitinha aqui, ó. Esse modelo não tinha arranhado teve. Aí eu fiz um improviso. Ficou aqui, mas... Quer dizer que esse aqui é meu? Esse presente, muito obrigada. Menina. Deixa eu botar aqui, ó. Não, vou colocar aqui para ficar aparecendo bem.
Deixa eu botar esse aqui. Deixa eu até encaixar aqui a mandíbula dele. Eu desencaixei. É, depois eu falei, né? Depois eu coloco então. Peraí. Aí seria um deslocamento, né? Você sabe que enxergar é ótimo pra mim sem óculos, né? Apesar do meu óculos, eu estar de óculos. Agora eu já tô perfeito. Agora foi. Pronto. A DTN tá parecendo. Já colocamos, já reposicionamos. Ah, posicionando ficou, hein? Viu? Poxa, que legal, achei massa. Obrigada, viu? Adoro. Fazer, fico feliz. Seu nome tava ali atrás, bem personalizada. Obrigada mesmo. É isso, né? Personalizar. Uma das grandes benefícios que traz é poder personalizar, você fazer tudo nos seus lindos detalhes, do jeito que você quer. E é uma das belezas da arte do fluxo digital. Que legal. Me diz, assim, quais são as principais áreas da odontologia que são beneficiadas com o uso da impressão 3D? Vou ser bem direta para isso daqui. Sim. Nas grandes áreas das clínicas odontológicas, a gente pode considerar dentística, pode considerar endodontia, pode considerar ortodontia, que muitos ortodontistas já fazem o questão de impressão, tanto para modelos de alinhadores, né, como seria um alinhador. Esse aqui não seria um alinhador, mas seria do mesmo esquema, mudaria só esse material, esse aqui seria uma plaquinha de clareamento. Teria o Buco faz muito uso da impressão 3D, claro que 2 segundos, né, mas de você poder analisar um crânio, poder analisar a necessidade de um paciente individual. Sabe uma coisa muito legal? Inclusive, existem uma série de artigos que destacam isso, que a hora clínica, porque você está lá no centro cirúrgico, obviamente tem toda a estrutura e um custo para quê? E você poder, no SUS do Brasil, por exemplo, a placa que a gente tem acesso é uma placa rígida, não pré-moldada. A gente pode imprimir de um custo acessível e poder realizar a pré-montagem e chegar no centro cirúrgico com a placa já pré-moldada. Aí tem o cálculo de você pensar quanto custou para eu fazer essa impressão, quanto custou de quanto eu reduzi o gasto tendo isso já feito, né? E o cansaço do cirurgião de estar fazendo aquilo na hora. E aí sempre sai na vantagem você fazer. Mas hoje em dia, praticamente todas as áreas da odontologia, de certa forma, podem beliscar um pouquinho da impressão e no fluxo digital, não foi dúvida, né? Isso não teria o que questionar mais, né? Quem não aderiu a isso ainda, acho que até deu uma parada no tempo, né? Porque a quantidade de benefício, o tempo de cadeira, a facilidade, o nível de precisão do trabalho, né, para o paciente é algo realmente incomparável à forma como era feita até há alguns anos atrás, na verdade. E lembra que eu te falei que tinha uma segunda pergunta? Eu vou fazê-la agora. Eu já respondi um pouquinho, mas enfim, quem vai responder meu convidado é você, quem detém a informação precisa sobre esse assunto é você. Eu vou te perguntar agora para o cirurgião dentista. Então, quais são os benefícios para o cirurgião dentista, né, a partir do momento em que ele faz uso do fluxo digital e, enfim. Sim. Vou deixar fluxo digital só para ficar mais amplo. Sim. No caso, digamos, algo comum corriqueiro que a gente vê nas redes sociais hoje é muito sobre lentes, né? Lente de resina, lente de faceta, o paciente vai realmente fresar algo para cimentar ali. Você tem um planejamento digital facilitado, algo que um software que vai fazer aqui de maneira muito rápida e você vai ter a capacidade de personalizar o formato da borda incisal do paciente, a dimensão, quanto vai aparecer na linha do sorriso dele, o corredor bucal. Todas essas características você pode explicar para ele de maneira didática dele, algo que talvez demandasse muito esforço de você saber mexer no software de edição e além de saber mexer, ser rápido nisso para conseguir ter essa eficiência lá. Hoje já existem ferramentas do fluxo digital para não só acessível, ou então na ortodontia, por exemplo, você reduzir o custo de um aparelho, um alinhador invisível, né? Que seria você poder fazer no seu consultório e não ter a necessidade de uma empresa terceirizada fazer todas essas questões e o custo barateado para um paciente e a porcentagem que o cirurgião recebe nesse processo também é maior. É uma grande vantagem. Mas eu posso mencionar assim, minúcias de uma coroa, de você ter a noção de como vai ficar o término. Claro que tá, às vezes hoje dá alguma coisa. Você também até que... isso foi mesmo. Eu não tava nem lembrando dela. Não sei onde eu... E aqui no caso nessa resina, que é a resina para coroa, é uma resina diferente, uma resina que é biocompatível, tem uma série de características de resistência, né? E aí essa não é o caso dessa. Mas para fazer um teste,
Essa seria uma coroa que a gente pegou no software, CAG, e colocou em cima do modelo do paciente, que seria esses 2 prés e esse segundo molar, adaptou. Aqui no caso, o nível de curiosidade está em implante e o cone morse, né? Do HGE, e a gente coloca e pode testar, ver como é que vai ficar antes de chegar no laboratório. Tem a questão também de evitar erros, né? Digamos que, por mais que muitos colegas sejam excelentes em fazer moldagens, alguns pecam. E às vezes faz 1000 vezes e uma vez dá errado. E você tendo a possibilidade de escanear, o software vai te avisar, ó, e tá com reflexo aqui, tá com gap aqui, tá vazando, não vai faltar algo, aqui você tá emitindo luz demais, aí não vai dar certo. Ele vai te indicando a maneira correta de você abordar. Você tem um professor, um guia ali, né? Pois é, do seu lado, né? Justamente. Quais são os grandes desafios para se adaptar hoje ao fluxo digital, né? Considerando a odontologia moderna, como ela, se forem pessoas que estejam na vanguarda da odontologia, né? Como que elas se adaptam, o que é que ela tem de vantagem para entrar por esse caminho. Ou desvantagem também, se você quiser falar de desvantagem, né? Porque eu, particularmente, eu enxergo 90% de vantagem e 10% mais por conta da parte de manipular, pois é, aprender a mexer nos softwares, né? Como é que você, não sei. Tem questão de conhecimento prático, digamos. Do ponto de vista de você ter impressora, você tem que ter o cuidado de você não furar esse FEP, que é o que acontece nito. Aí é um cuidado mínimo, para exemplificar. Mas de você um profissional que quer entrar no fluxo digital, seria saber relacionar a impressão, saber o que você quer, se você quer realmente fazer coroas. Sabe o que eu penso às vezes da pessoa que fica muito animada com marketing de guias cirúrgicos, de você poder chegar e fazer guia para atuar ali sem precisar fazer um retalho, que seria abrir o tecido para fazer um implante. Só que o profissional que fez 10 cirurgias com guia e as 10 deram certo, para ele guia é a coisa mais... É a solução, é a panaceia, né? Mas para o profissional que fez com guias e deu problema, ele vai ver que não é toda essa magia que a gente... Porque o paciente tem limitações, não é a limitação do software, da impressora, é do paciente, do caso. Digamos, às vezes o implante é no posterior, na região anterior, e você precisa que ele abra a boca. Só que com a guia já cria um volume de si. E aí você não vai conseguir chegar ali para fresar, para colocar o implante, aí você cancela a guia no processo, aí você dá uma desanimada. Mas ele entrar no fluxo digital de saber, tem a questão do custo, que os escâneres de dia não são tão acessíveis. As impressoras já estão super acessíveis. Você é um buco e tem umas relações de trama e tal, você imprimir vai ser muito legal para você. Agora, alguns casos vai te trazer mais trabalho sem trazer realmente um custo-benefício. Né? Tem que saber o que você quer. Ponderar, né? E ponderar. Para mim, isso aí tudo é um caminho tão sem volta. Né? Não precisa ter um laboratório ali. O laboratório é uma caixinha de celular que você está construindo em sua cor. E quer ver uma coisa interessante? Porque às vezes eu acho que até o colega, ele precisa ponderar. Será que eu preciso ter tudo isso ou eu posso terceirizar esse serviço? Acontece muito isso ou não? Sim. E você investir em scanner hoje em dia, o valor é considerável. Mas no interior, por exemplo, no consultório que eu trabalho, lá tem um scanner. E se não tivesse lá para fazer todo esse processo de eu fazer meu pelo janito e enviar para lá para imprimir, não iria acontecer. Depende muito da região que você está, do acesso, de quanto vai te custar. Mas, digamos, a impressão em si é muito... Enfim, custo para produzir um modelo, para você realizar o vazamento, para fazer uma plaquinha. Isso é prático. Você aprendeu uma vez, sabe quais vão ser as bobeiras que você pode fazer ali para se prejudicar e não fazer. É mais saber o que não fazer do que fazer, porque ela realmente automatiza muitas partes do processo, principalmente em impressora mais ralhundo, pode dizer assim, não? Uhum. Me diz uma coisa, quando você enxerga nos próximos, você vislumbra assim, né? Essa visão de futuro, nos próximos 5 a 10 anos, o fluxo digital e todos os seus nichos, né? A impressão 3D é um deles. Como é que você enxerga esse tipo de tecnologia nos próximos 5, 10 anos?
Se eu estivesse escrevendo um artigo, eu diria que seria questões muito sérias de biocompatibilidade, resinas mais acessíveis. Escreveria também sobre umas questões muito específicas, que é cisalhamento, mas sobre você ser clínico e não estar nessa minúcia de micropascal, detalhes e detalhes, eu diria que menos necessidade da gente estar ali e menos necessidade da gente estar atento a erros. Porque às vezes, hoje, apesar do software estar fazendo boa parte, no final vai dar errado. E você fazendo, analisando passo a passo, dificilmente vai dar. Mas dê-me ter a capacidade do começo ao fim. Existem scanners hoje em dia que você escaneia a região que está ali o implante, ele vai falar, ó, a coroa é dessa altura, dessa forma, coloca na impressora, dá play. Então você já manda dele para a impressora e já sai a coroa, um provisório, e depois naquele provisório você analisa através desse contorno perfeito e faz a oficial, né? Mas acessibilidade, ter softwares mais acessíveis. Hoje em dia, digamos, se você sabe virar muito bem um programa, você se desdobra nos outros. Você dá um jeito ali. Às vezes eu tenho que mexer no programa que eu mexi 2 vezes, 3 anos atrás, mas hoje em dia já mudou muito. E alguns continuam com a mesma cara. E nisso de ser acessível, quem não é tão nerd da coisa, poder fazer acontecer. E que tipo de conselho você daria para alguém que ainda está trabalhando, nada contra, tá? Mas ainda alginato, outras possibilidades, enfim, e que quer migrar por esses caminhos, essas possibilidades. Um conselho do ponto de vista pessoal. O cara tem que ser bom no que ele faz, se ele faz alginato na silicone, porque às vezes você vai precisar fazer alginato na silicone. Não tem para onde correr ali. Ele não é a resolução de tudo também. Às vezes o tradicional é o que vai dar certo. E você sendo bom e tendo os problemas, eu vou fazer a cirurgia implante. E a guia dá errado. Se eu for um bom implantodontista, eu vou saber fazer do começo ao fim, sem necessidade de uma de guia. Eu olhando a tomografia, tendo meu planejamento, sei como é que vai ficar. Vai dar certo. Se a guia falhar. Mas você sendo bom no que você se atém a fazer, se dedicar a melhorar isso e ver que existem ferramentas no fluxo digital com facilitação de proporcionar uma dor que vão trazer algo que estava distante de um laboratório, de alguém, de um terceirizado, realizar um processo, você poder fazer no seu consultório, é muito viável. Do ponto de vista de você ter impressora, do ponto de vista de você saber mexer no programa, porque tem muito conhecimento gratuito no YouTube, que é algo que é o mais essencial do fluxo digital. Não é você ter equipamento, é você ter um raciocínio. No fim das contas, se no começo você me perguntasse, ou até me perguntou, e eu não dei essa resposta, seria o que é o fluxo digital, né? Seria uma nova forma de pensar, novas possibilidades. Você saber as possibilidades que você tem e saber usar elas ao seu favor. Você vê que recurso você vai escolher. Qual recurso é precioso para você e o que ele vai te entregar com isso. Mas ele querer iniciar, realmente ele já está de mexer com foto, manipular. Isso daí pode se considerar que é a velha guarda do digital. Mas de você ter o conhecimento de software, mexer no programa, saber desenhar mínimo de contorno, ter a noção de como funciona. Saber mexer no mouse no programa, que já são detalhes minúcias, né? Minúcias que se ele souber, os 10%, os 20%, os outros 80%, tá bem mais fácil, sabe? Já vai os tabela, né? Tá bom, não vai ser algo, não vai te trazer um sofrimento, não vai ser algo difícil, algo que você vai precisar estudar muito, muito mais fácil do que parece, muito mais acessível do que parece. Tem cursos aqui que você indique, eu sou fora de Salvador, enfim, ou fora? No caso ligado completamente no digital, o que eu penso agora, eu vou fazer até pro professor Barnos, um grande amigo meu, ele tem um curso muito bom sobre implantes, no caso, não seriam implantes, né? Seriam mini implantes para retração, para fazer movimentação ortodôntica, e o curso dele de alinhadores, eu não saberia informar exatamente onde e tal, mas acho que Marlos Loyola já... Não, mas você está perguntando do digital. Sim. De entender essa parte digital, não é focada numa parte da odontologia específica. Não, digital, fluxo digital na odontologia. Se você tem algum curso específico que você recomende e tal. Ele é ortodontia. Esse é um curso de fluxo digital para ortodontia. Tá. Só que quando pensasse em boco, eu já não teria um limite, sabe? Ou então, Inventam. que já é automático, ou então... Onde é esse curso dele? Professor? Marlos Loyola.
Eu sei que ele tem curso de pós em IAPEN, mas saber exatamente onde é, não saber. Mas IAPEN todo mundo já conhece também. Tá lá. Sim, mas aí a questão, eu sei que ele ministra aulas da pós-horta. Agora a questão do curso dele talvez seja o consultório dele, porque eu também não saberia dizer os detalhes. Salvador, pra mim, algumas regiões, os bairros têm nomes difíceis de dar. Você não mora aqui, né? Não, atualmente eu tô morando, só que eu sou ali do cara que de nichos, né? Aqui vai, volta para sua cidade. Patamares, Graça, eu sou dessa região e aí outras regiões eu já não sei. Circulando, né? Sul. Pois é. Da Paraná. Pois é, querido Dr. Paulo Silveira. Acho que você nem sente o tempo passar, né? Não chama muito. Tá vendo? Você me deu presente, mas eu vou te dar um presente também. Olha que maravilha. Pense que eu tô te dando algo assim muito precioso, detentor de patentes importantes na odontologia, com produtos realmente de primeira linha. Eu vou pedir para você abra os produtos da New Dental Care, nosso grande patrocinador, produtos que estão na vanguarda do mercado. Leia o que está vendo. Obviamente, que eu sei que você já conhecia, mas você vai ver todo o detalhe aí. Sim. Produto. Nós eco-friendly, né? Uma pessoa da gente que gosta dos... A gente nem falou, né, sobre... Nossa, também, podemos soltar. E lembrou porque falou que não testado em animais, que é o importante, né? Se dá pra fazer sem machucar os bichinhos, faça sem machucar os bichinhos. Tá vendo? Legal demais, né? O que a gente tava conversando anteriormente, agora eu que tô, né, pegando a pauta sobre ser eco-friendly, que é algo importante no mundo, até acabar se a gente não tomar providência. A gente precisa pensar na sustentabilidade, né? E vou mencionar que, sobre um trabalho que a gente vai fazer, né, mas em outro aspecto, que existe impressão, que não é esse tipo de impressão, que é impressora através de um filamento, fiozinho, que foi o meu primeiro tipo de impressora, que tem alguns tipos de filamento que são, que não necessariamente estão desgastando novos materiais, né, podem ser recicláveis, ou que são completamente bioabsorvíveis e não vão causar nenhum prejuízo direto para o meio ambiente, né? Até feito de amido de milho, de mandioca, de beterraba, daqui muito. Não pode estar bicho biocompacto na região. Aqui é um filamento que eu trouxe para te mostrar, que esse aqui no caso é reciclado, 100% reciclado. Mas é interessante para pensar que hoje em dia, até por exemplos de higiene, tem essa salientariedade, né? Pois é. Detentor de patente, mercado brasileiro, a marca é brasileira, mas ela é comercializada também nos Estados Unidos. Imagine um produto nacional entrar no mercado americano, né? Imagina a potência. Vamos chegar em outros mercados do mundo também. Tem toda uma linha para oncologia que está assim, prestes a ser lançada. Estou com suro, contando os dias para que isso aconteça. Então, um produto totalmente diferente, não a gente ver uma farmácia, não, porque faz... meu Deus. Um dentista curioso, tá chegando naquela zona e olha, ele é completamente fora da curva. Falar desse produto é muito fácil para mim, porque confio assim, sabe, de olhos vendados. Foram muitos anos de pesquisa, tem mais de 10 anos já dentro do nosso mercado, enfim. New Dental Care. Obrigado. Cuidar da sua saúde bucal da melhor forma possível. Obrigado. Viu? E, queridos, vocês que chegaram conosco aqui até esse momento, New Dental Care, nosso grande patrocinador. E para você, especialmente, tá aqui bem no cantinho, o nosso QR Code Inova Pod 10. Não perde a oportunidade de adquirir produtos de ponta com o nosso cupom de desconto, tá bom? Até o próximo domingo. Mais uma vez, muito obrigada pelo presente. Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo presente. Pronto. Né? Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo domingo com mais um tema extraordinário, feito especialmente para você. Tchau, tchau.